Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje é segunda-feira, para a glória de Deus, e nós estamos aqui para mais um momento devocional novembro. Sim, se inicia o mês de novembro, que seu mês de novembro possa ser aí ricamente abençoado, de portas abertas, onde você possa aí estar desenvolvendo a sua fé em Cristo Jesus, aonde você possa mergulhar, se aprofundar na presença do Senhor para viver coisas extraordinárias no seu ordinário, em nome de Jesus. E, não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ative aí o sininho e compartilhe esse momento devocional com outras pessoas, para que outras pessoas possam ser aí abençoadas em nome de Jesus. E o nosso tema devocional de hoje, até já falei aqui, é Desenvolvendo a Minha Fé, que se encontra no livro do Novo Testamento, Marcos Evangelhos, Marcos capítulo 9, versículo 23, que diz assim: E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você crê que Jesus ele tem o melhor para sua vida? Você crê que essa situação no qual você está vivendo e vivenciando, ela vai mudar? E olha só como começa esse devocional. Uma das primeiras coisas que aprendemos ao começar a caminhar com Cristo é a importância da fé em nossa vida. Porém, o verdadeiro significado dessa pequena palavra muitas vezes leva tempo para criar raízes em nosso coração e se expressar em nosso dia a dia. A fé gera uma atitude contrária à dúvida e está profundamente ligada à confiança, ou seja, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se eu falar aqui para vocês que é muito mais fácil eu ter fé quando as coisas aconteceram, isso não é fé, isso é evidência. A fé é um médico falar assim que é câncer ou não tem mais jeito e você ver a cura e você enxergar a cura. É um médico dizer para você que você não pode engravidar, mas você declarar todos os dias sobre o seu ventre que aí tem uma semente, que aí vai nascer do seu ventre, não somente fluirão rios de águas, mas você vai gerar. Uma das pessoas que eu vejo que teve fé, e não tem como a gente falar de desenvolver a fé sem falar dessa mulher, é Ana. Ana não desistiu em nenhum momento. Ana, todos os dias, Ana, ela ia ao templo. Ana perseverou. E Ana perseverou num cenário do qual o seu marido disse a ela: eu não sou melhor do que 10 filhos? Como se ele bastasse, só que ali havia um sonho em Ana. Então Ana precisou desenvolver a fé dela, mesmo o marido dela dizendo que eu não sou melhor do que 10 filhos. A esposa de Eucana, né, Eucana ali e Penina, todos os dias Penina, ela atormentava Ana, dizendo que ela era seca, conjecturando que ela não ia gerar, que ela não podia gerar. E sabe uma das coisas que eu aprendo? Que a minha fé não depende do meu cenário. Eu sei que é muito lindo, né, falar isso aqui, mas só quando a gente passa por momentos de adversidades, momentos de luta, momentos de portas fechadas, momentos em que a gente não vê absolutamente nada, é onde eu e você precisamos desenvolver a nossa fé. E desenvolver a nossa fé é começar a chamar à existência as coisas que não são como se já existem. Então, se eu preciso de cura, Senhor, eu já estou curada em nome de Jesus, porque o Senhor já levou todas as minhas enfermidades na cruz do Calvário. O Senhor é o Senhor que me sara, o Senhor é o Senhor que me cura. O Senhor é aquele que perdoa todas as minhas iniquidades e me sara de todas as minhas enfermidades. Eu tô com dificuldade nas minhas finanças, então eu preciso declarar que o Senhor vai mudar esse cenário, o Senhor vai mudar esse caos. Eu não posso gerar, eu vou profetizar todos os dias sobre o meu ventre, dizendo que o meu ventre é uma terra fértil para gerar os filhos, porque os filhos são heranças do Senhor. Entenda que a nossa fé não vai ser desenvolvida quando tudo está bem. Muito pelo contrário. Os discípulos estavam no barco. A água, a tempestade foi levantada, mas eles esqueceram da palavra que foi declarada pelo Senhor. Passemos a outra margem. Só que nesse passar a outra margem, sabe o que aconteceu? A água entrou no barco, mas a Bíblia não relata que esse barco afundou, mas a Bíblia relata que a água entrou no barco por causa da tempestade, por causa do vento forte, a água entrou no barco. Só que nós não podemos esquecer
que quem estava no barco tinha o controle da tempestade e tinha controle não só da tempestade do barco e da água que entrou no barco. Só que a fé dos discípulos foram tão pequena, assim como a nossa, muitas das vezes que a gente se desespera, a gente teme e a gente acha que nós vamos afundar. Só que nós não vamos afundar. Sabe por quê? Cristo está no nosso barco. Eu sei que muitas das vezes é difícil a gente enxergar que o Senhor está no barco quando a única coisa que nós conseguimos ver à nossa frente é a tempestade e a água entrando e o nosso barco que parece que vai vir a pique. Ah, Laís, mas o barco de Paulo veio a pique. Sim. Foram situações diferentes. Paulo, ele estava sendo já experimentado pelo Senhor. Todas as vezes que nós galgamos lugares em Deus, nós nos aproximamos, nós rompemos barreiras, nós vamos galgando lugares com o Senhor, as dificuldades também aumentam, as batalhas também vão aumentar, as lutas vão aumentar, os inimigos também vão aumentar, não vai ser do mesmo jeito. E olha só como ele continua. Muitas vezes, ao lermos a passagem de Marcos, capítulo 9, versículo 23, temos algumas dúvidas em relação ao que tudo se refere. A resposta é bem simples e encontraremos em 1 Coríntios, capítulo 6, 12, que diz claramente que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Um dia lendo esse versículo, comecei a meditar a respeito dessa mensagem. Já orei crendo que todo o meu coração, em algumas coisas que acabaram não se concretizando, depois de um tempo compreendi que boa parte dos meus pedidos estavam desalinhados, em desacordo com a vontade de Deus. Toda oração que ela estiver alinhada com o céu, não importa o tempo que seja, vai se concretizar. Só que aquilo que está desalinhado com o céu, você pode ter certeza disso, que Deus vai mover as águas para te tirar de lugares, tirar pessoas do seu caminho, pessoas ao seu redor. Ele vai tirar. Mas aquilo que está alinhado, o Senhor vai preparar, Ele já preparou tudo, mas Ele está nos preparando para receber essas promessas. Percebi também que algo pode ter o mais alto nível de importância para nós em determinados momentos e não ser o tudo que Deus tem para nós. Por isso, algumas de nossas orações não são respondidas ou não vemos nada acontecer. Em Provérbios 14, 12, olha o que diz, está escrito que há caminhos que parecem certos ao homem, mas que no final podem conduzi-lo à morte. O Senhor é quem sabe de todas as coisas e tem o melhor para nós na hora certa e da maneira que lhe agrada. Fé não nos leva a viver o que queremos, ela nos leva a viver tudo o que Deus tem preparado para a nossa vida. Assim como os discípulos pediram ao Senhor que aumentasse a fé deles, podemos clamar por isso também. A resposta de Jesus a eles, e creio que a nós é: se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta moeira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Lucas capítulo 17, versículo 6. Os discípulos pedem por mais fé, mas o mestre lhes ensina um grande princípio. Nós não precisamos de quantidade, sim de qualidade, maturidade, constância e solidez. Essa é a fé que precisamos buscar na nossa caminhada com Cristo todos os dias. Não vai resolver eu buscar sua fé por hoje. Não vai adiantar. Sabe por quê? Amanhã, a Bíblia vai nos dizer que basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo todos os dias. Nós vamos ter que matar um leão, vencer um urso e romper esse gigante. E gigante, muitas das vezes, é uma barreira do qual te causa medo, te causa aflição. Nós vamos precisar romper esses gigantes. Olha isso. Algo que aprendi sendo cristã durante toda a minha vida é que Jesus deseja nos ensinar a usar a nossa fé como uma sementinha que, sendo plantada e cuidada, diariamente irá se desenvolver e se tornar uma grande árvore frutífera. Uma fé que nos leva a florescer e frutificar de fato precisa de desenvolvimento. O que é possível quando nos posicionamos na presença do nosso Pai constantemente? Comece a exercitar sua fé em pequenas coisas do seu dia a dia. Você pode orar, por exemplo, pedindo a Deus por uma vaga de um estacionamento cheio ou por algo específico
pedindo a Deus por uma vaga em um estacionamento cheio, ou por algo específico que você quer muito comer ou comprar e não consegue naquele momento. Uma das coisas, assim, eu falo que o Senhor, ele não nos mima, né? Mas muitas vezes eu sei que eu já falei isso aqui e é verdade. Isso é questão de intimidade, eu não tô dizendo que você não é íntimo do Senhor, não é isso. Mas todas as vezes que... Vou falar coisas assim corriqueiras muito boba. A princípio pode parecer bobo pra quem está me ouvindo, mas pra mim não é. Uma vez eu tava indo pra igreja, tava indo ajudar, que ia ter um congresso dos jovens, e eu estava indo e uma mulher, ela estava passando. Óbvio, né? Eu visualizei. Eu falei, nossa, que vontade de comer uma melancia. E assim, tava com tanto gosto, tava tão bonita a melancia. E eu nem sabia, né, que eu ia almoçar lá na igreja, porque eu só fui na intenção mesmo de ajudar a organizar as camisetas, separar pelos ministérios. E depois, obviamente, eu ia voltar para casa e eu não tava me sentindo bem. E nós fomos eu e minha mãe. E a hora que as irmãs chamou pra gente almoçar, o que tinha na mesa? Melancia. Então eu vejo isso, que Deus é um Deus... Ah, Laís, mas você não orou. Sim, é óbvio, eu não orei. Mas se a palavra nos diz que a palavra nem me chegou à boca, e o Senhor, ele já sabe aquilo que nós vamos pedir, se ele já sabe aquilo que nós vamos pedir, ele já contemplou isso como uma oração, assim como outras coisas. Eu já fiquei com vontade de comer uma pizza, eu chegar na casa da pastora e chegar lá, o motoboy tocar e era pizza, ou tantas outras coisas, um chocolate, e alguém vir e falar, toma lá esse chocolate aqui, né, enfim... Então Deus, ele surpreende, não só é somente nisso, são tantas, eu tô falando de coisas tão pequenas para poder edificar a sua fé, mas teve coisas tão grandes que o Senhor, ele já fez por mim. A minha viagem missionária, essa segunda viagem missionária, foi isso. Eu não ter R$ 1, porque eu estava desempregada, e eu não ter R$ 1, e eu falando que eu ia para essa viagem missionária, e eu sem nenhum real. Absolutamente, sabe, sem nada, conta assim, ó, zerada, não tinha nada, nenhum real na conta. E eu senti muito da parte do Senhor que era pra mim ir pra essa viagem missionária, e eu só falei assim, se for da parte de Deus, pra mim ir pra essa viagem missionária, o Senhor, ele vai colocar nas minhas mãos. E literalmente o Senhor colocou os R$ 1.500 nas minhas mãos. E na hora que isso aconteceu, eu falei, então realmente o Senhor, ele quer que eu vá pra viagem missionária. E do básico, roupas, mochila que eu precisava, né? Não levei mala, só levei uma malinha de mão e uma mochila. Absolutamente, foi a única coisa que eu levei. As roupas foram na mochila que estava nas minhas costas, porque na malinha de mão estavam as coisas das crianças que nós íamos fazer com elas. Então, assim, Deus preparou tudo. E eu sempre tive um sonho de conhecer essas praias de águas cristalinas, né? E o Senhor me levou para Bonito com tudo pago. E eu falo que assim, é a terra dos ricos e tava eu lá, né? Se talvez eu estivesse trabalhando, eu não teria condições de fazer tudo o que eu fiz. Mas foi o meu pai que me deu, foi o Senhor que me deu até os passeios, as águas cristalinas. Fui lá no Rio Sucuri, se você nunca viu, depois procura aí no Instagram, o Rio Sucuri em Bonito. E assim, é a coisa mais maravilhosa. Fomos nas 7 cachoeiras. E assim, tudo perfeito, tudo maravilhoso, e tudo o Senhor, ele preparou. Absolutamente tudo o Senhor preparou. Então, nada é impossível para aquele que crê. A gente vai precisar desenvolver a nossa fé quando tudo está adverso. Quando tudo está adverso, tudo, absolutamente tudo, é aonde a nossa fé, ela vai precisar ser desenvolvida. Ah, Laís, eu vou me casar e eu não tenho nada. Desenvolva a sua fé, você já colocou no papel tudo aquilo que você deseja para o seu casamento, se é na praia, no campo, enfim, buffet, na igreja, eu não sei. Coloque os fornecedores que você sonha. Coloque e apresente isso diante do Senhor. Não é loucura, isso é ter fé. Falar, Senhor, está aqui, esses são os meus planos, aqui é o meu desejo, mas eu não tenho nenhum real. O Senhor pode fazer? E eu creio, isso é fé, e eu não posso obrigar você a crer nisso. Talvez você ouvir isso é uma loucura, mas não. Porque eu creio que Deus pode mover o coração desses fornecedores e falar assim, olha, nós vamos te abençoar. Eu creio nisso. Ou Deus pode colocar todos os valores na sua conta bancária para que você possa ir se casar da forma que você e seu noivo desejaram e ansiaram, em nome de Jesus. E olha isso. Uma fé
que nos leva a florescer e frutificar, de fato precisa de desenvolvimento, o que é possível quando nos posicionamos na presença do nosso Pai constantemente. Comece a exercitar sua fé em pequenas coisas do seu dia a dia. Você pode orar, por exemplo, pedindo a Deus por uma vaga, um estacionamento cheio, ou por algo específico que você quer comer ou comprar e não consegue naquele momento. Coisas simples como essas podem nos preparar para a chegada de um gigante. Você não ficará assustada, porque certamente estará vivendo pequenos milagres diários e entenderá que uma adversidade nunca será maior do que o poder daquele que a escuta. É mais fácil confiar em Deus quando temos uma série de experiências com Ele. Como mulheres que amam a Deus, precisam crer que o impossível é totalmente possível para Ele. Quando parece não haver saída, é o Senhor quem saberá perfeitamente qual a solução. Ter fé é confiar nele de todo o nosso coração, sem nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Provérbios 3, versículo 5. Mas sempre buscando nele a melhor maneira de agir em cada situação ou área da vida. Escolha viver o tudo é possível hoje. Busque e peça em oração que Deus revele a você os planos que Ele tem preparado para o seu presente e futuro. Comece a agir como uma filha que sabe o poder que as palavras de sua boca têm quando estão em harmonia com os planos do Pai. Creia, seja ousado e constante. Busque desenvolver essa pequena semente chamada fé todos os dias. Coloque fé no lugar de todo medo e de toda dúvida. Desfrute daquilo que parecia ser impossível. Persevere com amor e paciência ao longo desse processo e veja essa semente se transformar em uma árvore forte e frutífera. Comece a exercitar sua fé em pequenas coisas do seu dia a dia. Ninguém começa exercitando a fé com coisas grandes, muito pelo contrário. Deus, ele é um pai que ele não é incoerente, ele vai te ensinar nas pequenas coisas. E eu sei que para você pedir fé ao Senhor, as situações vão começar a acontecer para que você possa desenvolver a sua fé. Talvez uma porta que se feche, talvez você fez planos. Deixa eu abrir aqui um parênteses, deixa eu dizer algo aqui para vocês. Todo ano que eu estava trabalhando, 8 anos, eu fiz planos para mim ir para a Europa. Os 8 anos. E nunca deu certo. E glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque ainda não chegou o tempo do Senhor. E não é porque não chegou o tempo dele que eu vou continuar, eu vou minar a minha fé. Eu não vou acreditar, muito pelo contrário. É aí que eu preciso colocar a minha fé em ação e saber que o tempo certo, o dia certo e a hora certa vai acontecer e vai ser da melhor forma possível. Assim como Deus realizou o meu sonho. Toda vez eu vi um avião e Deus sempre falava para mim, Deus me mostrava em sonhos no início da minha conversão, que eu entraria no avião, eu ia pregar para muitos povos. E o Senhor me mostrava todas as bandeiras da Europa, todas, nenhuma ficou de fora, nenhuma, todas as bandeiras eu via, eu vestida de noiva e um homem de branco, resplandecente, segurando a minha mão, e eu não vi o rosto, óbvio, né? Nós não vemos o Senhor, mas ali eu sei que era o Senhor me apresentando a todas as nações e me levava a um campo muito grande, subi umas escadas, e ali como se fosse um palco, e era um avião e eu vi a minha Bíblia na mesinha do avião, que agora eu sei, né? E uma multidão me esperando, e o Senhor falava para mim, tá vendo essa multidão? Todos esperam para ouvir a sua voz, todos estão te esperando. No tempo certo eu vou realizar, no tempo certo eu vou fazer. Fiz a minha primeira viagem missionária, fomos de carro, de van, de perua. Depois de 8 anos eu estou fazendo a minha segunda viagem missionária o ano passado, que fui para o Mato Grosso do Sul, para as tribos indígenas na terra Niuaque, e eu fui de avião. Então, quantas vezes eu não planejei para entrar no aeroporto, só para entrar no aeroporto, só para ver um avião de longe, mas Deus, ele tinha algo tão melhor e tão grandioso que até todas as vezes que eu me planejei para entrar no aeroporto para conhecer, eu ficava doente, alguma coisa dava errada, nada dava certo, porque Deus tinha o tempo certo, o momento certo, porque ele não somente me faria entrar para conhecer o aeroporto, mas ele me faria entrar num avião, e ali ele estava realizando o meu sonho, que eu sempre tive o sonho, loucura de andar de avião, e ali o Senhor, ele realizou o meu sonho, sabe como? Fazendo a obra dele, porque estava alinhado. Eu até
compartilha com vocês, uma amiga minha, uma irmã em Cristo, ela fala assim, já reparou que talvez possa ser que nossas orações não estejam alinhadas com o Senhor, por isso que muitas orações não foram respondidas e somos nós que precisamos nos alinhar com a vontade de Deus? Eu falei exatamente isso. A gente precisa preparar o altar para receber aquilo que Deus tem para nossas vidas, porque tudo já está preparado. O Senhor ainda não está pensando se Ele vai fazer, se Ele não vai fazer. Não, muito pelo contrário. Tudo está preparado. Mas quem precisa estar preparado somos nós. Somos nós que precisamos estar preparados para receber as bênçãos do Senhor. O cenário está preparado, a sua bênção, tudo está preparado. Mas somos eu e você que precisamos, nesse processo, nesse caminho, sermos preparados em nome de Jesus. Então, exercite a sua fé em coisas corriqueiras. Não é testar a fé do Senhor. Senhor, hoje eu quero comer uma banana. Não, gente, eu não tô falando isso. Sabe? Talvez faltar um dinheiro para você pagar uma conta e você apresentar, literalmente, sabe? É pegar essa conta, dobrar o seu júri, Senhor, a conta é isso, sei lá, R$200. E, sei lá, tá faltando. Ou eu não tenho dinheiro, ou tá faltando R$50, tá faltando R$10, tá faltando R$1. Às vezes a gente não tem R$1. Senhor, tá faltando. Senhor, se eu não pagar a conta, a luz vai cortar, a água vai cortar. Se eu não pagar isso, meu nome vai pro SPC. Gente, é isso, é ter fé. É pegar a conta, é pegar o boleto, ir lá diante do Senhor e apresentar, Senhor, tá aqui. Senhor, está aqui. Deixa eu contar algo breve, só para encerrar isso aqui que eu lembrei, o Espírito Santo tá me trazendo a memória para compartilhar com vocês. Uma amiga e irmã em Cristo, ela disse assim para mim, mandou uma mensagem, falou assim para mim: ai lá, meu ferro queimou. E ela tá desempregada também, meu ferro queimou. E aí ela já sabe que qualquer coisa, assim, que tanto eu e ela a gente passa, isso é motivo de oração, nós vamos colocar nosso joelho no chão e nós vamos orar. E nisso, eu fui dobrar os meus joelhos para orar. Quando eu terminei, o Espírito Santo falou assim para mim: você tem ferro aí em casa, você tem ferro. E aí meus avós deixaram a casa deles para mim, e aí eu fui na casa que meus avós deixaram para mim, e eu fui lá ver. Na hora que eu fui ver, não era nenhum daqueles ferros, e o Espírito Santo falou assim para mim: eu não falei nessa casa, eu falei na casa onde realmente você mora, lá com os seus pais. E aí vim para casa. E a hora que eu olhei o ferro resplandeceu. Eu não, só para quem crê isso aqui, porque quem não crê é loucura. Como se fosse um holoforte, o ferro resplandeceu na minha frente. Eu falei, é esse que eu vou dar pra ela. Nós limpamos tudo bonitinho. Tinha que trocar um negócio de um fio, meu pai trocou um negócio do fio. E aí eu falei, vou colocar numa sacola, né, pra poder levar pra ela tudo bonitinho, né, embrulhar, né, eu sou assim. E aí o Espírito Santo falou assim pra mim: você não vai embrulhar nada, você vai levar desse jeito na mão mesmo. Eu falei, Senhor, como que eu vou levar um ferro desse? Preciso colocar na sacola, embrulhar. É desse jeito que você vai levar. Eu falei assim pra ela: você tá em casa? Ela falou, tô. Falei, então a sua bênção, eu falei, vou te levar uma bênção, espero que você goste, porque eu tô muito feliz. Aí ela falou assim: eu posso sentir a sua alegria daqui. Se você está feliz, eu também estou feliz. Por que eu me emociono? Porque Deus, ele é um Deus de detalhes. E quando nós chegamos, do carro, eu nem desci, porque o Espírito Santo falou: você não vai descer, você vai entregar, só vai esticar os braços, você vai entregar pra ela. Quando eu cheguei, entreguei pra ela, é óbvio, né, o olho dela encheu de água. Ela falou, depois eu tava indo pra igreja, e ela falou assim: eu vou te mandar o que aconteceu, vou contar um testemunho pra você. E ela disse assim, que ela teve um sonho, e nesse sonho, ela teve um sonho e ela ligava pra irmã dela e falava assim: o meu ferro queimou e eu não tenho R$1. E como é que eu vou fazer? Daí a irmã dela disse assim pra ela: ué, você não fala que o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso? Então pede pro seu Deus Todo-Poderoso. E aí no sonho ela falava assim pra irmã dela: olha, me respeita, viu? Eu sou a sua irmã mais velha, me respeita. Ela falou: pois é isso mesmo, eu vou pedir, porque meu Deus, ele é todo-poderoso. E ela falou que ela acordou. E nisso ela pensou na hora: vou ligar pra minha irmã, né, pra ver se ela pode me ajudar. Aí ela falou assim: mas peraí, mas no sonho, a minha irmã, ela meio que debochou de mim. Eu já sei, eu vou mandar uma mensagem pra Laís, que eu sei que ela vai me ajudar em oração. E se porventura, quem sabe, né, talvez se ela tenha, ela possa me ajudar. Só que ela me mandou a mensagem só falando: meu ferro queimou, só deu tempo pra mim passar os meus vestidos da semana pra mim poder ir pra igreja. E eu joguei o ferro, porque eu não ia ficar com nada quebrado na minha casa. Então eu coloquei no lixo o ferro, porque ele realmente, ele queimou, ele quebrou. Não tinha como consertar o ferro.
E ela não me pediu absolutamente nada. Sabe o que é nada? Ela não me pediu nada. Só falou isso e pra nós, às vezes a gente comenta algumas coisas, então é motivo de oração entre eu e ela, né? Nós somos muito amigas e ela é uma amiga de propósito. E esse ano aqui nós vamos fazer 2 anos, se eu não me engano, 2 ou 1 ano de amizade, que foi uma amizade que o Senhor, Ele me deu. E foi um bálsamo pra minha alma, pra minha vida, a vida dessa irmã. E assim, Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. E ela disse assim: eu não vou ligar realmente para minha irmã, mas eu vou pedir para o meu Deus, porque o meu Deus, ele é poderoso. E o meu Deus sendo poderoso, eu vou pedir para ele e ele vai trazer na porta da minha casa. E detalhe, eu quero que vocês entendam, eu não sabia de nada disso. Ela só me contou isso depois, absolutamente depois que ela recebeu a bênção dela e ela me contou esse testemunho. Isso é exercitar a fé. Ela foi ousada? Sim, ela foi ousada. Claro que ela foi ousada. E o Senhor, Ele quer que a gente tenha uma fé ousada. Assim como eu dei o exemplo aqui da conta, é dobrar os joelhos. E ainda que se você ainda possa ter a metade do dinheiro, é colocar o dinheiro e contar junto com o Senhor. Falar, Senhor, eu só tenho isso daqui. Tá faltando tanto. Ou, Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar a conta. Como é que nós vamos fazer? É apresentar diante do Senhor e isso é fé. Então eu quero que hoje, em nome de Jesus, a você que precisa exercitar sua fé, comece hoje, comece profetizando nesse vale, que as coisas vão mudar, tudo vai prosperar, tudo vai dar certo. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas que talvez estão aí esfriando na sua fé, possam ter a sua fé avivada através desses testemunhos, possam crer realmente e possa aí ativar a sua fé, sabendo que Deus, Ele faz. Deus, Ele faz. Em nome de Jesus. Compartilhe então essa mensagem, eu fico por aqui, entreguei daquilo que o Espírito Santo ele queria, eu falo disso e eu lembro, tem tantas outras coisas, mas foi até aqui que o Espírito Santo me permitiu compartilhar com vocês, e eu sei que tudo isso verdadeiramente vai edificar a sua fé. Em nome de Jesus, desenvolva a sua fé, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Se assim o Senhor me permitir, quarta-feira nós estaremos aqui juntinhos para mais um momento devocional, em nome de Jesus. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.